Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Segunda-feira, 4h15 da manhã, madrugada com o Senhor. Nosso Café com Propósito, meu nome é Juraci Almeida e nosso objetivo é ministrar palavras de bênção que venham te trazer encorajamento, fé, esperança, milagres, vida de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Deus quer nos fazer o bem e nos fazer o bem de todo o coração. Amém? Irmãos, essa semana eu quero separar, durante esses 5 dias aqui. Você sabe que nós ministramos de madrugada de segunda a sexta. Então, todos os dias aí, de segunda a sexta, nós temos vídeos colocados, postados às 5 horas da manhã, sempre com uma palavra de fé. Mas nessa semana, continua sendo uma palavra de fé, de encorajamento, mas nessa semana eu quero separar para falar sobre guerra espiritual. Eu quero falar aquilo que o diabo faz para destruir as pessoas. A palavra de Deus declara que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o foco do diabo, isso é o ministério dele, roubar, matar e destruir. É o que acontece no mundo. O mundo jaz no maligno, ele usa esse sistema para destruir as pessoas. Isso é um fato. E você fala assim, mas pastor, mas por que o senhor vai falar sobre isso? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 11, olha o que ele diz lá, olha só. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo está falando. Olha, eu e você precisamos saber. Nós não podemos ser ignorantes acerca daquilo que Satanás faz. Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos referente a nós? O que ele está planejando? O que ele está fazendo para nos destruir? Então o apóstolo fala, olha, nós não devemos ser ignorantes acerca disso. Nós precisamos saber quais são os desígnios, os projetos, aquilo que ele está fazendo para tentar nos destruir. A Bíblia diz, olha, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus declara? Mas eu vim para trazer vida e vida, para dar vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. E é dessa vida que eu quero experimentar. E com certeza é dessa vida que você também quer experimentar. Mas o diabo, ele não quer que eu e você venhamos a experimentar dessa vida abundante que Deus tem para nós através de Jesus Cristo. Então eu quero desmascarar, eu quero ministrar sobre a sua vida. Amém? A Bíblia chama o diabo, o próprio Paulo chama de Satanás, mas ele é o sedutor, ele é o acusador, o Deus desse século, o pai da mentira, o nosso adversário. Então o diabo é esse ser que está aqui na terra para nos destruir. Ele é o acusador, ele é o Deus desse século, ele é o nosso adversário. Não somente o diabo, na realidade, toda a sua, desculpa a expressão, toda a sua corja, todos os seus demônios que ele envia para nos destruir. Amém? Então eu quero te dizer algo aqui. Eu e você estamos numa guerra espiritual que transcende essa dimensão do natural que eu e você vivemos. Então, existe uma guerra. Ah, pastor, mas eu não quero saber dessa guerra. Ah, meu querido, eu quero te dizer que você faz parte dela. Mesmo você querendo ou não, você faz parte dessa guerra. E você precisa conhecer as artimanhas do inimigo. Você precisa conhecer, saber o que o inimigo está planejando, tentando fazer para te destruir. Ah, pastor, não, eu estou aqui em cima do muro. Deixa eu te falar, no mundo espiritual não existe em cima do muro. Não existe nada neutro. Eu quero te falar, olha, tem um lado nesse muro que você está pensando. Não, pastor, eu estou aqui, eu sou neutro nessa guerra, estou aqui em cima do muro. Presta atenção. O muro existe o lado do diabo e o lado de Deus. Ah, não, mas em cima do muro? Não, eu quero te dizer que o muro é do diabo também. Então não existe neutralidade. O muro também é do diabo. Então você precisa entender isso. Amém? Então, qual que é a questão? Vamos ser derrotados pelo diabo ou vamos resistir a ele? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
Então vamos permanecer firmes na fé, permanecer firmes, defendendo, né, como diz lá, um dos valentes de Davi, defendendo o seu campo de lentilha. Ou seja, né, podemos até ministrar sobre isso em algum momento, sobre os gigantes de Davi. Nós temos um lá que defendeu o seu campo de lentilha, ou seja, o seu território, a sua casa, a sua família, a sua empresa, as suas finanças. Né? Você está com esse posicionamento para defender aquilo que é seu. Nós precisamos ter uma postura, uma atitude em relação a isso. Né? E eu quero te convidar a estar comigo durante toda essa semana. Né? Hoje é segunda-feira, nós vamos até sexta-feira, nós vamos estar falando sobre guerra espiritual. Né? Hoje eu quero quero começar a falar sobre portas pelas quais o diabo entra para ter acesso. Eu chamo de portais, né? Portais que são abertos. Eu quero que você entenda algo aqui. Se eu te dar uma chave aqui. Irmão, eu vim desse meio, eu sei como é que funciona. O diabo, ele precisa de portais para acessar o mundo natural. E esses portais são abertos através de legalidades que nós damos. Você sabia que o sangue, ele tem uma importância muito grande no mundo espiritual? Porque o sangue, ele tem o poder de abrir portais para esse mundo espiritual. Então, o diabo gosta muito de usar sangue de animais, justamente para abrir o quê? Portais. Mas qual que é o sangue que tem mais poder? Qual que é o sangue que mantém por maior tempo esse portal aberto? Sangue humano. Sangue humano. Ele tem uma preferência. Por isso que você ouve falar que some que crianças que nunca mais você vê na vida. Você acha o quê? São sacrifícios humanos que são feitos. Mortes inesperadas que você vê por aí. São sacrifícios humanos que são feitos. Ou seja, para derramar sangue na terra para abrir portais. Parece loucura isso, mas isso é um fato. Isso acontece. Isso acontece. Amém? Então eu quero falar sobre essas portas. Pastor, quais são essas portas que o diabo entra, que o diabo tem acesso, que são legalidades que são dadas a ele? Ou seja, o diabo age através de legalidades. Então são as áreas que ele vem para o quê? Para nos prender, para colocar correntes, grilhões, para nos imobilizar, nos dificultar na nossa caminhada. Então, quais são as áreas? O casamento é uma área. Há um desentendimento, as pessoas não, ali dentro do lar, o cônjuge não consegue compreender o outro cônjuge, o marido contra a mulher, é uma frase, de repente é mal entendida, é mal interpretada, e ali já começa uma discussão, começa uma briga, começa uma desavença. No casamento, você pode ter certeza, tem a mão do diabo nisso. Nós temos também as finanças. Irmãos, quantas pessoas indo à falência, quantas pessoas não conseguem prosperar, porque o diabo tem amarrado a vida financeira dessa família, dessa casa. É um passo para frente, 10 para trás. Parece que as coisas vão acontecer, mas não acontece porque tem a mão do diabo nisso. Nós precisamos quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo de falência, esse ciclo de vergonha, esse ciclo de dívidas que estende de geração em geração. Isso tem a mão do diabo. Vícios. Você acha que os vícios aparecem do nada? As pessoas ficam viciadas e não conseguem se libertar. Você já viu aquilo? Não, mas eu consigo. Na hora que eu quiser, eu paro de fumar. Na hora que eu quiser, eu paro de usar cocaína. Na hora que eu quiser, eu paro de beber. Mas não consegue. Não consegue. O máximo que fica é uma semana. Olha lá, olha lá, olha lá. Porque não consegue abdicar, largar, abandonar o vício. Por que não consegue? Isso tem cunho espiritual.
Isso tem a mão do diabo, você pode ter certeza disso. Doenças que aparecem do nada. Você vai no médico, o médico fala, não sei o que você tem não, toma isso aqui. Aí o médico faz exame e não aparece nada no exame. O médico até sabe qual é a doença. Fala, não é isso, e toma isso. Mas o remédio não funciona. Você tem que voltar no médico para ele te dar outro remédio. Porque aquele que ele passou não funciona, olha só. Já interferido nas finanças. Gastando dinheiro, gastando as suas finanças, gastando seus recursos com remédios que não vão funcionar. Já te prejudicando. Você pode ter certeza, isso tem a mão do diabo. Os relacionamentos que não dão certo, amizades que não dão certo, sociedades que não dão certo. Do nada acontece uma desavença, do nada a pessoa te abandona, do nada tem uma briga, não consegue manter um relacionamento firme, um relacionamento de importância, de relevância, porque não dá certo. E do nada acontece. Aliás, do nada não existe nada do nada, né? Você pode ter certeza, isso tem a mão do diabo. O diabo é o nosso adversário. É o nosso adversário. Então, eu quero desmascarar essas obras. E além de desmascarar, Deus nos deu autoridade. A Bíblia diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. E essa autoridade que Jesus tem, ele liberou para a minha vida e para a sua vida. Eu e você temos autoridade para desfazer toda a obra do diabo no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, no nosso corpo, na nossa alma. Você percebe, você consegue entender isso? A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, o vosso adversário, olha só, adversário, ou seja, o nosso inimigo, há uma guerra que nós estamos travando, querendo você ou não, você já faz parte dessa guerra, você está inserido nessa guerra, porque o diabo não quer te deixar em paz, não. O vosso adversário, ele anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, destruir, acabar com a sua vida. Esse é o diabo. Então, eles entram por portas, eles entram por portais, eles entram através de legalidades. Você sabia que existem, que o diabo ele é um ser... Quando eu falo do diabo, não estou falando só do diabo, não. Eu estou falando do diabo e os seus demônios. Os seus comparsas, aqueles que ele comanda. Então, há uma hierarquia no inferno, né? Os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, existem demônios. Demônios que são enviados por Satanás para nos destruir. E quais são? Existem territórios que ele é dele, ele age ali, tem maior concentração de demônio. Eu quero falar sobre isso hoje. Então, quais são essas portas? Quais são esses territórios? Como que ele entra na vida das pessoas? Quais são as legalidades? Eu vou falar sobre objetos. Objetos que você pode ter na sua casa, que são portais, são portas que o diabo entra para atrapalhar a sua vida, amarrar a sua vida. E pode estar aí dentro da sua casa também. Mas hoje, se der tempo, eu quero falar de todas as portas, pelo menos 10 portas, 10 legalidades que as pessoas dão para o diabo entrar na nossa vida. Então, a primeira porta, ou que ele entra, lá no ventre, começa lá no ventre, antes da pessoa nascer. Então, há determinados demônios que entram na vida da pessoa antes dela nascer. Enquanto ela está sendo formada no ventre materno, o diabo já quer entrar. Os demônios já querem entrar. Ou seja, como que ele entra? Através do pai e da mãe. Os pais são autoridades.
Não somente no mundo natural, no mundo espiritual. Né? Você percebe isso numa passagem bíblica, num episódio em que Isabel, a prima de Maria, ela estava grávida e ela foi visitar Maria. Maria também estava grávida, estava esperando Jesus Cristo, e Isabel estava esperando João Batista. Quando ela chega na casa de Maria, o que acontece? João Batista, que está sendo formado, ele começa a dar-lhe o Espírito Santo, ele começa a se mexer, começa a perceber. Então você percebe, a criança, ela percebe, isso é comprovado cientificamente, ela consegue perceber o mundo natural, o mundo que está acontecendo aqui fora. Ela está no ventre, mas o que está acontecendo aqui, ela consegue ter percepções. Isso é comprovado cientificamente, a ciência comprova isso. Então, se a criança é fruto de uma rejeição, de uma gravidez indesejada, ela é fruto de um adultério, isso é legalidade para o diabo entrar na vida dessa criança. Você está entendendo isso? Olha, desde o ventre, o diabo quer marcar, já quer ter legalidade desde o ventre. Olha só. Meu Deus do céu. Meu Jesus querido. Esse é um ser imundo. Você tem autoridade para desfazer toda a obra dele sobre a vida da sua casa, sobre a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Outra porta, legalidade o portal que nós abrimos, é o pecado. Cada vez que nós pecamos, ou seja, o pecado abre porta para a entrada de demônios. Existem determinados demônios que estão conectados, estão em conexões com determinadas classes de pecado. Sexo ilícito, pornografia, sexo fora do casamento, roubo, mentira, vícios. São pecados que dão legalidade, que abram portais para que o diabo entre na vida da pessoa. Outra porta é por palavras que saem da nossa... Lembra que eu falei que a nossa boca ela pode liberar bênção ou maldição, vida ou morte. Então, determinadas palavras, determinadas coisas que nós falamos, ela tem o poder de abrir, preparar caminhos para a entrada de demônios. Satanás ouve, Satanás ele fica às espreitas ao derredor, para pegar uma palavra, uma frase que nós falamos para que ele possa ter legalidade para entrar. Quantas palavras malditas nós falamos, quantas palavras malditas nós liberamos, quantas palavras malditas que saem da nossa boca. Nós temos que ter cuidado. Muitas coisas que nós passamos são palavras que nós falamos, que semeamos lá no passado. Né? Sabe, algumas frases que muitas pessoas falam, eu sou filho de pobre, vou morrer pobre. Aí você não sabe porque não prospera, porque você tem liberado essa palavra sobre a sua vida. Muitas coisas, eu sou desastrado, para mim nunca dá certo, para mim tudo é mais difícil, eu nasci para sofrer, meu corpo é horrível, o que eu ganho é uma miséria, o que eu ganho não dá para nada. São palavras. Olha, já deu quase 20 minutos, eu só falei de 2 portas, para você ter uma ideia. Mas nós vamos falar sobre isso a semana inteira. Nós vamos orar todas as vezes para quebrar toda a obra do diabo nas nossas vidas. Amém? Se você puder ler o Salmo 91, hoje, antes de você sair para o seu trabalho, antes de sair para a sua faculdade, antes de fazer qualquer coisa, leia o Salmo 91 como uma oração. Proclama o Salmo 91. Amém? Outra porta, envolvimento com o ocultismo, de maneira direta ou indireta. Qualquer envolvimento que você teve com isso é um prato cheio para Satanás. Pactos, trabalhos que foram feitos sobre a sua vida, ou trabalhos que eu participava muito disso, eu ajudava a fazer, os meus pais trabalhavam com isso. Na realidade, trabalhavam, eu ia levar, e eu acabava ajudando eles a fazer essas coisas. Nada é neutro. Mesmo eu ajudando, mesmo eu envolvendo, mesmo eu sabendo, eu ia nesses lugares e falava, você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem uma áurea aí. Ah, meu Deus do céu, eu tenho mesmo, graças a Deus, tenho uma áurea. Por isso que eu sou pastor hoje.
Por isso que eu ministro a palavra de Deus, por isso que eu libero, por isso que eu sou profeta. Porque eu tenho uma áurea. Deus já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Informe. Deus já me conhecia. Ele já tinha me escolhido e o diabo sabia disso. E ele queria me pegar nisso aí. Você entende isso? Então, qualquer envolvimento. Outra porta, espíritos geracionais. Ou seja, espíritos malignos que passam de geração a geração, que estão transmitidos dentro da sua própria família. Então, se você percebe que tem muito adultério, muito vício, muitos divórcios, miséria, as pessoas não conseguem prosperar, muita prostituição, mortes trágicas, separação de casais, mortes precoces, você pode ter certeza. Existem espíritos geracionais que têm agido na sua família de geração em geração. Se você tiver dúvida, faça uma pergunta para mim. Coloca lá no comentário uma dúvida, uma pergunta que eu vou responder para você aqui. No próximo vídeo eu vou ler, vou responder aqui. Respondo lá também, mas respondo aqui também. É melhor você me vendo aqui, ó, ou me ouvindo. Mas eu escrevo lá no comentário. Amém? Maldições, outra porta. Maldições lançadas. Ou seja, através de palavras e através de feitiçaria. A gente sempre ouve isso aí, né? Você vai pagar em dobro. Tudo que você está me fazendo, você vai me pagar em dobro. Você é burro. Você nunca vai ser nada na vida. Seu vagabundo. O seu casamento não vai dar certo. O seu casamento vai ser uma desgraça. Seu preguiçoso. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Isso é o quê? Maldições lançadas. Demônios também entram através de traumas que nós sofremos. O diabo é especialista nisso, sabia disso? Muitas pessoas são marcadas na alma, feridas na alma, traumatizadas. Pessoas que foram rejeitadas. Nós somos rejeitadas todos os dias. Mas a pior rejeição é lá no ventre, quando a criança é indesejada. Tudo aquilo que a autoridade rejeita, o diabo adota. Rejeição, abuso sexual, violência. Quantos pais tratam seus filhos com violência? São agressão física, agressões verbais. Violência são porta de entrada, ou seja, isso causa trauma nas pessoas. O abandono. Pessoas que são abandonadas. Aqueles que foram colocados para cuidar, para proteger, para ser o canal de provisão, abandonam. São abandonadas por essas pessoas. Palavras que são lançadas como espada para ferir, para machucar. Ausência dos pais. Tentativa de aborto. Acidentes. Isso é o quê? São traumas que nós sofremos. Que são portas de entrada para demônios. Nós precisamos resolver isso. Pertences. Nós vamos falar de objetos. Amanhã, se der tempo, nós vamos falar sobre objetos que nós temos em nossas casas, que são portas de entrada, são portais, são legalidades que nós damos para o diabo entrar na nossa vida. Nós precisamos, às vezes é um presente que você recebeu, que foi consagrado, que foi feito. E eu vou falar sobre isso amanhã. Então, pertences. Então, cuidado com objetos que entram dentro da sua casa. Lugares. Existem determinados lugares que foram consagrados a demônios. Cemitério. É um lugar que é consagrado. Qual é o espírito que tem lá? Espírito de morte. Quando você vai no velório, como é que você sai? Se você ficar meia horinha no velório, você sai caído, você sai para baixo, você sai cansado. Você precisa chegar em casa e tomar um banho para ter um renovo. Porque você estava num lugar que tinha concentração de demônios. Hospital, presídio, às vezes a própria casa, às vezes um cômodo da sua casa, você entra ali, parece que o ambiente pesa, o ambiente cai, é uma tristeza, uma angústia. É o lugar que você mais discute, porque pode ser que foi consagrado aquele quarto, essa casa aí, encruzilhadas,
mata, cachoeira, ou seja, são lugares que o diabo gosta. Lugares que são consagrados a ele. Você está me entendendo? E por fim, né, só são 10 aqui. Mas existe muitos que talvez Deus trouxe revelação para você aí. Estou falando de maneira muito rápida aqui. Algo que nós aprendemos aí durante um ano. Eu estou falando em quase meia hora aqui. Outra porta, sexo ilícito. Né? Quando tem... O que é sexo ilícito? É sexo fora do casamento. Tudo que é fora da palavra de Deus é sexo ilícito. Pornografia. Ou seja, quando você tem sexo fora do casamento, o que acontece? Você estabelece um laço de alma. Você dá legalidade para que o diabo entre na sua casa, entre na sua vida para te destruir. Então, tudo isso que eu estou te falando hoje são portas por onde o diabo e os seus demônios entram. Oh, nós precisamos fechar essas portas para que esses demônios não entrem mais. Irmãos, o que Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 diz? Que Deus coloca diante de ti a bênção e a maldição, para que você escolha. Eu estou colocando aqui diante de você conhecimento, revelação daquilo que o diabo faz. Escolha. Escolha fechar as portas. Escolha renunciar. Escolha a bênção, escolha a vida. Quebra isso na sua vida em nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo isso durante toda a semana. Quebrando isso, fechando estas portas. Que você possa sentir essa necessidade. Ou seja, reconheça, eu preciso de libertação. Eu me arrependo de tudo isso que eu pratiquei. Eu vou fazer isso em nome do Senhor. Fica comigo até o final da semana. Assista todos os vídeos. Faça a oração. Leia o Salmo 91. Essa é a tarefa de casa. Leia o Salmo 91 todos os dias. Antes de sair para casa, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa, leia o Salmo 91. Proclame, declare, faça um decreto usando a palavra de Deus. Amém. Amém. Lembre de todos os pactos que você se envolveu. Deus vai trazer revelação. Amém, queridos? Oh, Deus. Eu quero aqui com você ler o Salmo 91. Nós vamos orar também, mas se houver tempo, mas isso aqui já é uma oração. Eu quero ler, não ler, mas proclamar ele como oração, como uma palavra liberada sobre a sua vida. Amém. Repita comigo assim. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. O Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte. Ele me livra do laço do passarinheiro. Ele me cobre e me protege com as suas penas. Eu estou debaixo, guardado, protegido, debaixo das suas asas. Eu não me assusto no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplo e vou ver o castigo dos ímpios. O Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha morada, Ele é o meu Altíssimo. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, à minha casa, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos. Eles vão me guardar em todos os meus caminhos. Esse dia será guardado pelos anjos que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Deus já deu ordem para eles me guardarem. Ele me sustentarão nas suas mãos, para que eu não venha tropeçar em nenhuma pedra. Vou pisar o leão, a áspide e a serpente, porque a mim ele se apegou com amor. Ele vai me livrar, ele vai me colocar a salvo, porque ele me conhece, ele me chama pelo nome, ele vai me livrar, ele vai me glorificar. Ele vai me saciar com longevidade de dias e Ele vai me mostrar a sua salvação.
Amém. Aleluia. O que eu fiz aqui? Eu proclamei. Coloque esse salmo na primeira pessoa do singular. Ore, libere sobre a sua casa. Faça desse salmo uma oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Amanhã nós vamos continuar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão do Espírito Consolador, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. E você diz, amém, amém. Eu tomo posse, eu abraço essa palavra, eu me aproprio dessa palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um excelente e ótimo dia.